Olá, pessoal. Meu nome é Natália Scalco Ferreira, sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Sul de Minas Campos Machado. Participo do programa Residência Pedagógica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de mitose. A mitose, então, é o processo de divisão celular que permite a distribuição dos cromossomos e dos constituintes citoplasmáticos da célula-mãe equitativamente entre as duas células filhas. É o processo, então, responsável pela multiplicação dos organismos unicelulares e pelo crescimento e regeneração dos pluricelulares, graças ao aumento do número de células. Nos seres pluricelulares, a mitose ela está relacionada com o desenvolvimento e diferenciação celular, crescimento, renovação, regeneração de tecidos e reprodução assexuada. A reprodução assexuada ela também ocorre nos seres unicelulares e também ocorre pelo processo de mitose. Uma vez iniciada a divisão celular, uma série de alterações ocorre na célula em uma sequência contínua de numerosos eventos. A mitose é didaticamente dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, embora não exista um limite preciso entre cada uma dessas fases. Para muitos autores, a mitose ela envolve apenas os eventos nucleares e a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Seria uma ocorrência posterior, porém, outros autores consideram a citocinese um evento que encerra a telófase. A prófase, na fase da prófase, os filamentos duplicados iniciam a condensação. A carioteca e o nucleolo desaparecem e as fibras do fuso acromático se formam. Na metáfase, os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e se posicionam na zona equatorial da célula. Na anáfase, as fibras do fuso se encurtam e as cromátides irmãs são puxadas para os polos opostos da célula. Na telófase, as cromátides chegam aos polos e se descondensam, e o nucleolo e a carioteca reaparecem. Cada uma dessas fases vocês podem observar aqui nesse esquema didático. Bom, pessoal, aqui a gente vai conseguir observar de uma forma mais ilustrada, então, o processo da mitose, onde, primeiramente, durante a fase S da intérfase, o núcleo replica seu DNA e os centrossomos. A cromatina enrolada e supraenrolada vão se tornar mais e mais compactadas, condensando em cromossomos visíveis. Os cromossomos consistem, então, em cromátides irmãs idênticas e pareadas. O envelope nuclear vai se quebrar. Os microtúbulos do cinetocoro aparecem e conectam os cinetocoros dos polos. Aí depois, os centrômeros se alinham em um plano no equador da célula, né, ali no centro. As cromátides irmãs pareadas se separam e os novos cromossomos filhos começam a se mover em direção aos polos da célula. Os cromossomos filhos, então, alcançam os polos. Quando a telófase termina, os envelopes nucleares e o nucleóide vão se refazer, a cromatina se torna difusa e a célula entra novamente, então, na intérfase. Então, aqui a gente consegue observar a formação do fuso acromático, os cromossomos se posicionando na zona equatorial da célula, as cromátides irmãs sendo puxadas para os polos opostos das células, e então aqui a formação do nucleolo e da carioteca formando as duas células filhas. Bom, pessoal, existe uma coisa muito importante que a gente tem que saber, que é a diferença entre a mitose e a meiose. Então, quais são aí as diferenças entre esses dois processos de divisão celular? Na mitose, são formadas duas células filhas. E essas células filhas possuem o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. A mitose ocorre nas células somáticas. Já na meiose, são formadas 4 células filhas. E essas células filhas possuem metade do número de cromossomos da célula-mãe, diferentemente do que ocorre na mitose. E a meiose, pessoal, ela ocorre somente nas células germinativas. Bom, pessoal, era isso que eu queria ter falado para vocês hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.